lá. Nós vamos falar, amados, de um assunto. Deus vai nos conduzir aqui. Vamos falar sobre a morte. Misericórdia. Logo hoje. Não é? Mas não exatamente, não é, a morte. Não é? Ela é tão misteriosa, né? Ela é tão complexa. Não precisa responder, mas quem dos irmãos aqui tem plano funerário? Às vezes, a gente, misericórdia, passa lá um vendedor na sua porta, fazendo o consórcio do caixão, e aí a gente diz, passarás, adiante não é? Mas a gente vê o meu coração, mas para a gente compartilhar um pouco sobre a iminência da morte. Esse é um assunto grandioso, né, para a gente comentar sobre ele, mas a gente vai falar sobre a iminência da morte. Ela é iminente, ela pode chegar a qualquer momento. Alguns assuntos na Bíblia são iminentes, por exemplo, o arrebatamento, ele é iminente. Quando vai acontecer? Não sabemos, pode ser a qualquer momento. Ainda hoje pode acontecer, mas ele é iminente. A segunda vinda de Cristo, apesar de ter alguns sinais, não é? Ela tem alguns sinais, mas mesmo assim também ela é iminente. Porque mesmo os sinais acontecendo tudo na sequência direitinho, a gente ainda não pode dizer agora, não é? Ela pode acontecer a qualquer momento. E a morte também ela é iminente. Tem uma senhora aqui em Monteiro, acho que uns 3 meses, eu acho que eu soube notícia dela. Eu acredito que ela não tenha falecido. Ela tem Chagas, ela tem doença de Chagas. E quando ela foi ao médico, lá em Arco Verde, o médico deu para ela 6 meses de vida. E para nosso espanto, pouco tempo depois o médico faleceu e ela continua viva até hoje. A morte ela é iminente. A gente acha, né, faz uma projeção, acha que só os velhinhos é que podem partir. Mas ela pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Ela é eficaz. Quando chama a senha, o camarada pode estar em qualquer lugar. Ela é eficaz. Os irmãos sabem que esses dias eu estava falando, tem uma diferença entre eficaz e eficiência. A morte ela é eficaz, ela não é eficiente. Qual é a diferença? Se uma pessoa, digamos, está viajando, está longe, e Deus o livre, digamos, sofreu um acidente, um exemplo. Pronto, a morte leva longe. Não tiver. Ela seria eficiente se ela dissesse, olha, vá para casa, avise a família, vamos fazer um negócio organizado, vamos planejar, para não ter gasto, para não ter viagem. Se ela combinasse, planejasse, para fazer um negócio mais confortável, ela seria eficiente. Mas ela é eficaz, ela arrasta e pronto, quem ficar que se vire para resolver as coisas. Não pergunta se você ainda tem conta para pagar, não pergunta se a família está preparada para essa notícia. Não, simplesmente leva e vai-se embora. Quem ficar aqui, fecha a porteira. Não é? Eu conheci, essa história ela é verídica, apesar de parecer cômica, mas ela é verídica. Tem uma senhora que ela dizia, ô Jesus, não deixa eu morrer não, eu tenho tanta conta para pagar. Eu não quero ficar devendo, tem muitas contas aí para pagar, não deixa eu morrer não, eu quero pagar minhas contas. Aí ela ia pagando as contas, tudinho, pagando. Aí quando estava bem pertinho de terminar a última, aí ela fazia outra conta grande, maior ainda, né? Mas, ô Jesus, não me leve não, que ainda tem muita conta para pagar. E assim ela ia driblando, né? Mas ela é eminente. Ela não planeja, ela não... Olha, uma pessoa que for visitar um moribundo, alguém assim que todo mundo já sabe, rapaz, fulano tá ali, ele tá só esperando a hora.
Você sabia que uma pessoa que for visitar esse moribundo e ficar, eita, será que agora? Essa pessoa que está olhando, ela pode morrer primeiro do que o que ainda está lá pelejando. E apesar, amados, desse não ser um assunto muito apreciado por nós, mas a palavra diz que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer, ele vai passar pela morte. Isso está programado para acontecer ao homem. E após isso segue o juízo. Então todos, apesar da gente não ter essa perspectiva, mas está previsto. Está dentro da programação. Mas eu não vou falar desse assunto agora não. Eu vou falar de próstata. Depois eu falo sobre a morte. Aí você diz, pronto, agora endoidou tudo, né? Pronto, o que é que tem uma coisa a ver com outra? Não tem nada a ver com outra, mas às vezes as duas se encontram. E no Novembro Azul eu fui assistir uma palestra com um urologista, e vocês sabem que nesse período eles incentivam para que os homens façam seus exames preventivos, né? A partir dos 40, 45 anos, o homem deve ter essa atenção, né, com a sua próstata. E interessante que o médico fazendo a palestra, ele disse, olha, homens, eu incentivo vocês a fazerem seus exames. E quando a gente fala exame, especificamente o exame de toque, que é o mais preciso, né, vamos dizer dessa maneira. Faça seus exames mesmo que não esteja sentindo nada. Porque, amados, isso aqui não é uma ameaça, tá certo? Achei interessante essa palavra dele. Porque ele disse, porque todo homem vai fazer. Se não fizer agora enquanto não estiver sentindo nada, lá na frente vai terminar fazendo. E às vezes vem trazido pela família. Só que é melhor fazer quando não está se sentindo nada, não tem nenhum sintoma, porque se houver alguma coisa, logo no início ali é mais fácil de acompanhar e a possibilidade de cura é bem mais eficiente. Lá na frente, com uma situação mais grave, fica mais difícil para reverter uma enfermidade que se aloje na próstata. Ele quis dizer, ele praticamente disse com essas palavras, ou você vem agora sem sentir nada, ou você vai vir lá na frente quando você tiver com idade mais avançada, só que lá vai ser, às vezes é muito tarde. De um jeito ou de outro você vai vir. Ele quis dizer que de um jeito ou de outro você vai encarar o médico urologista. E aí, amados, voltando para a morte, de um jeito ou de outro, todos nós um dia iremos nos deparar com ela. E aí é importante ter uma segurança a respeito da eternidade. Ter uma bendita esperança. A Bíblia diz em Hebreus que Satanás aprisionou muitas pessoas, tornou pessoas presas, ameaçando com a morte. O texto de Hebreus diz, olha, Satanás ele tem o império da morte e ele aterrorizou pessoas dizendo, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. E essa ameaça de morte, porque essa é a natureza de Satanás, matar, roubar e destruir, ele trabalha dessa maneira, e a ferramenta de trabalho dele é a morte. Ele ameaça, e vou lhe matar, e com essa ameaça ele colocou inúmeras pessoas em servidão. Mas a palavra diz que Jesus veio para quebrar essa ameaça. Jesus veio para que toda vez que Satanás se levantar contra uma pessoa dizendo, eu vou lhe matar, a pessoa ter aquela, eu não tenho medo da morte. Você está me ameaçando com uma coisa que não é terror para mim. Procure outra coisa. O apóstolo Paulo, ele atingiu esse nível. Ele viveu de uma forma que ele diz, rapaz, a minha expectativa, na verdade, eu queria partir e estar com o Senhor, porque é infinitamente melhor. O apóstolo Paulo chegou a ter essa compreensão, essa segurança. Eu vivo aqui para Cristo, mas quando cessar os meus dias aqui,
isso será lucro para mim. O Salmo 23 diz: ainda que eu venha passar por um vale de ameaça de morte, eu não vou temer. Não temerei mal algum. No dia a dia, mas e esses dias, essa semana, morreu um rapaz na cidade do Pernambuco, 23 anos. E o motivo da sua morte foi que ele tirou sua própria vida. Interessante, né? A morte é um pavor, né? A maioria de nós se esquiva dela, faz de tudo para deixar esse assunto para depois. Mas você vê, algumas pessoas passam pressões na vida e elas acham que a melhor solução é tirar sua própria vida. E os irmãos não se assustem com isso. E hoje eu até entendo essas situações, porque eu confesso para os irmãos que já passei por crises de chegar a pensar que o melhor mesmo seria dar um fim na minha vida. A pessoa fica ali fechado, sem perspectiva, sem encontrar soluções, acha que a vida não tem mais sentido pelas intempéries que se passa. Mas graças a Deus que o Senhor manteve a minha consciência no equilíbrio. E hoje, amado, viver é bom demais. Diga, viver é muito bom, principalmente quando vivemos para a glória de Deus. E se você que está em casa, se de repente você se identifica com essa palavra, que acha que a vida está ruim, está pesada, não atente contra a sua própria vida, não. Viver é muito bom. Tem muitos lugares que você ainda não conhece. Tem muitas pessoas que você precisa conhecer. E tem muita gente que precisa conhecer você também, hein? Tem muita comida que você ainda não experimentou. Tem muita coisa, a vida é boa. E Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Viver é bom. E Deus, Ele é o autor da vida. Se deparar com alguma circunstância que você olhe para os quatro cantos e diga, agora está tudo perdido, tá não. Não diga isso não. Diga isso não. Deus, Ele é poderoso. E Ele nos acode nas nossas fraquezas. E Ele nos dá, amados, dias melhores, dias maravilhosos. Eu combinei uma coisa com Deus a respeito da morte. Eu disse, Senhor, eu não quero que minha mãe vá no meu velório. Minha mãe não vai no meu velório. E nem eu irei no velório das minhas filhas. Os irmãos entendem essa expressão? As coisas têm uma ordem natural para acontecer e eu não quero que minha mãe sinta a dor de me enterrar. E nem tampouco eu quero ter a dor de enterrar nenhuma das minhas filhas. Nossa expectativa é o arrebatamento. Mas se tivermos de passar pela morte, que ela aconteça nas formas corretas, vamos dizer assim, os mais novos sepultando os mais velhos. Amém? Essa é a ordem natural, né? A nossa expectativa é que aconteça dessa maneira. E o que o Senhor atenda o desejo do nosso coração. Amém? E uma vez, amados, eu estava, sei lá, é um morredor de gente, não é? Muita gente morrendo, sabe? Vocês já perceberam a quantidade de pessoas que morreram de infarto? Rápido, uma quantidade enorme de pessoas, e às vezes a pessoa senta uma pontada, aí a gente diz assim, tomara que seja gases, isso é gases. Não é? Esse negócio, uma pontadazinha, meu Deus, é gases, tomara que seja gases, é gases. Porque gases é mais fácil de resolver, não é? E aí eu fiz aquela oração, Senhor, não deixa eu morrer, não, eu quero viver. Eu quero viver, é tão bom viver, é bom demais, amado. Viver é bom. Viver é bom, principalmente quando a gente tem Deus na nossa companhia, como nosso ajudador. Vivendo nossos dias ao lado do Senhor,
desfrutando de toda a experiência com Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus. É muito bom. E aí, me veio essa pergunta, né? Eu entendi que foi Deus falando ao meu coração. Tipo assim, você quer viver? Você quer viver muitos anos? Você não quer morrer agora? Você quer viver muitos anos? Muito bem. Eu tenho esses anos para lhe dar. Amados, Deus, Ele tem o banco dos anos. Ele tem. Às vezes a gente passa ali no banco, né? Eita, aqui tem muito dinheiro, não é? Muito dinheiro aqui nessa instituição. Pois Deus, Ele tem o banco da vida. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem o banco da vida. A gente vê em Isaías, né, no capítulo 38, os irmãos conhecem a história do rei Ezequias, e ele estava com uma doença, era uma ferida aberta, e ele ia morrer em poucos dias. Não é que o profeta chegou lá e disse, olha, arruma as coisas que tu vai morrer, tipo assim, como assim, do nada? Não, ele estava com uma doença, uma ferida aberta, e aquilo já ia ser terminal ali, organiza as coisas aí, põe em ordem sua casa que você daqui a alguns dias vai morrer. E olha que coisa interessante, amados, poucos dias de vida, E aí ele faz uma oração, ele faz um clamor. Ele diz, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho sido dedicado ao Senhor. Ele se derrama perante Deus, ele chora, mas ele faz uma oração, e essa oração tem um fundamento, essa oração tem uma verdade. Ele mostrou ao Senhor que ele tinha sido dedicado, que ele servia ao Senhor, e pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E não é que essa oração foi atendida. E uma morte que ia acontecer com alguns dias depois, essa morte ela é eliminada. A ferida que até então não tinha cura, era uma ferida aberta. Eu digo que é uma ferida aberta porque Deus disse ao profeta, né? E o profeta, olha, pega aí, faça uma pasta de figo e bota em cima da ferida, e aquela pasta cicatrizou, amado, cicatrizou aquela ferida, limpou toda a infecção, se tinha alguma bactéria ali, aquilo foi eliminado de forma extraordinária, e aquele homem que ia morrer com poucos dias, ele teve acrescentado mais 15 anos. Quem aqui pode fazer isso? Deus. Ele é o Deus, o dono da vida. Ele tem vida, viu? Ele tem condições realmente de fazer a gente viver por muitos e muitos anos. E eu fiz essa oração, e aí eu disse, Senhor, eu quero viver, deixa eu viver. Tem um monte de gente infartando aí, mas segura aqui as catracas do meu coração, deixe funcionar direitinho, ir para frente, eu quero ver. Olha que bênção, mas a gente vê nossos netos, olha que coisa maravilhosa. Deus, vamos fazer essa oração? Diga, Deus, me dê a graça de ver meus netos e meus bisnetos. Olha, terceira e quarta geração. A gente ainda pode, deixa eu ver os trisnetos, né? E vamos tentando aí prolongar. Deus, Ele tem a bênção da longevidade. Ele tem poder e tem essa capacidade de nos dar isso. Mas eu senti Deus fazendo uma pergunta para mim. Você quer viver? Muito bem, eu tenho aqui o material que você quer. Agora me responda uma coisa, você quer viver para quem? Eu tenho aqui, ó, tá aqui, ó. Os anos de vida tá aqui no meu bolso. Ele tem o patrimônio, ele tá aqui. Eu tenho. Agora me diga para que você quer. Você quer viver para quem? Eita, mas agora essa pergunta aí é complicada agora, viu? É a mesma coisa que a gente chega lá no banco para pedir um dinheiro emprestado, um financiamento, um projeto. Você quer montar uma empresa, você quer investir num negócio. Aí você chega lá e vai buscar um investimento. E você chega lá, olha, eu quero, sei lá, vou dizer um valor aí, 50 mil reais. Irmãos, o banco tem 50 mil reais. Você sabia que tem? No banco tem 50 mil reais. E um empreendedor pode chegar lá amanhã e sair de lá com esses 50 mil reais na conta. Você pensa que não pode, não? Basta só o banco perceber que a ideia que aquela pessoa está propondo tem futuro para o banco. Ele libera na mesma hora. Agora, se ele perceber que vai ser uma barca furada e não vai ter esse retorno mais nunca,
O cabo sai de lá até devendo alguma taxa que teve que pagar para falar com alguém lá. Os irmãos estão entendendo isso? Se o seu pedido tem futuro, se o seu pedido tem fundamento, você volta com recurso. E Deus pergunta: você quer viver mais, mas quer viver para quem? Se a gente disser: eu quero viver para mim, aí, amado, ele vai dizer: pois se vire. Eu não tenho ano para esse tipo de coisa, não. A palavra diz: você pede e não recebe, porque você pede mal. Você pede para gastar com seus próprios interesses. Você pede para gastar com seu próprio deleite. Eu não tenho prazer nisso. Vai cansar de pedir e não vai alcançar. Uma hora ele diz: o que você me pedir, eu lhe dou. Mas ele diz: se pedir para interesse próprio, eu não estou nisso aí, não. Você está vivendo para você mesmo. E aí, amados, eu fiquei imaginando, até pensei em colocar aqui, né, duas caixas, né, como fosse plano de vida, né, plano de saúde. Aí duas caixas, um plano de vida e um outro plano de vida, sendo que esse aqui é o plano de vida seu e esse aqui é o plano de vida de Deus, né, para a gente. Vamos imaginar que a gente está diante de Deus pedindo para que Ele acrescente nossos anos de vida. Então, qual dos planos, né? Aí se a gente disser: não, eu quero o meu, o que eu tenho planejado, o que eu tenho pensado para mim. Aí Ele vai dizer: pois se vire, dê seus pulos, viva por sua conta e risco. Escape como você puder, se vire. Mas se você disser: não, eu quero viver para o Senhor, eu quero aceitar o teu plano de vida. Aí, aceitando o plano de vida de Deus, a pessoa morre. E se for o plano de vida da pessoa mesmo, o seu, a pessoa morre também? Morre. Qualquer um dos dois morre. Só que esse daqui, o plano de vida de Deus, a pessoa só morre depois que se cumprir todo o propósito que Deus determinou para você. Pode acontecer com 33 anos de idade, como foi o de Jesus. 33 anos de idade, Jesus morreu com 33 anos. Tem alguém aqui que tem coragem de dizer? Às vezes a pessoa fica meio acanhada. Mas tem alguém aqui que tem entre, digamos, 30 e 35 anos? Tem alguém? Você tem quantos anos, Pedro? 33? Misericórdia, peraí. Vamos reprogramar aqui, peraí. Isso. Pois é. Peço, por gentileza, fique de pé. Mas não levanta a mão não, só fique de pé, porque vai que o Senhor puxe. Fique, isso. 33 anos. Tá vendo? Jesus era um jovem de 33 anos. Não casou, não constituiu família, não comprou terreno, não abriu empresa. Morreu com 33 anos. Mas, meu Deus, tão jovem. Mas por quê? Porque cumpriu o seu propósito. O que veio estabelecido para fazer, fez de forma eficiente, terminou a tarefa e partiu. Pode sentar, Pérez. Em nome de Jesus, você verá a sua terceira e quarta geração, se assim for a vontade de Deus. Amém? Os irmãos estão compreendendo, mas já outros viveram mais. Abraão passou de 100. E quando Abraão chegou em 100, pasmem, ainda fez menino. Vocês acreditam? Chegou em 100, ele já tinha fracado, porque a palavra diz que o seu corpo estava amortecido. Ele já tinha esmurecido nesse trabalho de fazer menino. Mas por causa da promessa de Deus, a Bíblia diz que ele se fortaleceu, glorificando ao Senhor, e a sua vitalidade foi revigorada. E
mais ainda anos de vida ele teve. E uma curiosidade, amados, é que é isso, a pessoa não morre. Olha que coisa interessante, ela não morre enquanto não cumprir tudo aquilo que Deus colocou para ela dentro do plano. Olha que interessante, você lembra a história de Pedro? Pedro foi preso. Ele foi preso. Deixa eu pegar aqui a referência. Mas vamos lá, deu branco aqui. Pedro foi preso. Botaram guardas lá na cadeia. E olha que coisa impressionante. Ele foi liberto daquela prisão, amados. Passou pelas portas, sem ninguém ver, tranca se abrindo. Nem os guardas viram. Ele foi preso uma segunda vez e um anjo foi lá. Um amigo dele já havia morrido, já tinha sido assassinado pelo rei, e ele estava ali para ser o próximo a morrer também pela espada. E um anjo foi lá e tirou ele de lá daquela prisão. E saiu abrindo as portas, tirou as algemas, colocou ele lá no meio da rua. Olha aqui, por que, amados? Porque Deus tinha propósito para a vida dele e tarefas que ele tinha que cumprir. Agora, mas quando chegou o dia dele morrer, não teve anjo nenhum para libertar ele. A história diz que Pedro morreu crucificado, né, de cabeça para baixo, e não teve nenhum anjo, nada, ninguém foi lá tirar ele. Por que não tirou, como tirou das outras duas vezes, para ele não morrer? Porque cumpriu o propósito. Você não vê a história do apóstolo Paulo? Ele levou uma picada de cobra, e todo mundo que estava ao redor dele ficaram olhando, vai morrer agora, vai endurecer, agora ele cai, agora ele vai inchar, vai ficar... Amados, e não aconteceu nada, ele só fez tirar a serpente ali, de onde estava mordendo ele, e jogou fora, e como que tivesse matado uma muriçoca. Nada. Naufrágio. Ele diz lá, 3 naufrágios. Apedrejamento. Paulo foi apedrejado. E um detalhe, amados, é que as pessoas que apedrejaram Paulo eram especialistas em matar pessoas à pedrada. As pessoas que atiraram pedra em Paulo não atiraram para tirar um fino, para assustar, para escolher o local onde atirar a pedra. Não, as pessoas que atiraram pedra em Paulo atiraram para matar. E eu, particularmente, sou uma das pessoas que acredita que Paulo morreu. Mas que os discípulos chegaram ao redor dele e fizeram um clamor, ou não sei, e Paulo fica vivo de novo, e com condições de viajar. Às vezes a gente tem uma íngua e fica amurrinhado num canto, não sai, aquela dor ali, não sai do canto, não consigo andar, uma íngua. E imagine um homem que foi apedrejado por todo o seu corpo, se levanta e faz uma viagem novamente, de volta, para a mesma cidade onde levou as pedradas. E não morreu. Pisa. Ele disse, eu levei 39 chibatadas. Eu sofri perseguições. Teve um dia que eu estava numa cidade, fizeram um cerco, e para eu escapar eu tive que descer por um balaio, de cima do paredão, porque as entradas e a saída da cidade estavam tudo trancadas. Ameaças, inimigos, fome, frio, escassez. Passei por situação boa, passei por situação ruim, traições de pessoas que eu achava que eram comigo, mas não morreu. Ele foi preso, amados, e olha que coisa interessante, ele e Silas ficaram numa prisão, amarrado, preso com os pés, e eles começaram a cantar,
E a Bíblia diz, mas que um terremoto atingiu aquela área e as paredes daquela prisão foram tudo abaixo. E ele ganhou a sua liberdade. Coisas mais milagrosas e extraordinárias. Mas quando chegou no dia da sua morte, não teve anjo, não teve terremoto, não teve nada que impedisse dele morrer. Mas por quê? Porque ele cumpriu o seu propósito. A gente vive, amados, aqui nesse segmento, combatendo o bom combate, executando a carreira, guardando a fé. Combatendo o bom combate, fazendo o trabalho, executando a carreira, guardando a fé. Porque aí quando chega o momento final, aí completa a tarefa. Eu combati o bom combate. Eu concluí a carreira. E eu guardei a fé. Agora, o que está reservado para mim é meu encontro com o Senhor. E eu vou receber a minha coroa de justiça, que está reservado para mim. E não somente reservado para mim, mas está reservado para todos aqueles que amam ao Senhor. Então, o plano de vida de Deus é a pessoa se torna imortal, né? Tem uma frase que diz assim: todo homem é imortal até cumprir o seu propósito. Essa frase é de um missionário, David Livingstone. Quando ele teve um chamado para ir para a África, e as pessoas, rapaz, lá tem umas tribos ferozes lá, aquelas tribos matam gente, se você for para lá vai morrer. E aquele missionário disse essa frase: todo homem é imortal até cumprir o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa, mas como é bom ter essa comunhão com o Senhor, porque fica essa segurança: nós não iremos morrer. A gente está ali empolgado com Deus, está fazendo as atividades, está envolvido com Deus, as circunstâncias, os obstáculos não param, as circunstâncias não lhe oprimem, a escassez não faz você mendigar, você está ali focado, amado, envolvido com as coisas do Senhor e sabendo, eu sei o que é que Deus tem revelado para mim e eu vou cumprir o propósito. E vai, amados, vai mesmo, vai até o final, porque Deus é quem patrocina. É Ele que vai vigiando ali, é Ele que vai guardando. Agora, quando Ele percebe, pronto, cumpriu a tarefa, vem-se embora. Eu fui para... Fui para Patos, aí fui dar aula. Aí, mas tão bom, tão gostoso. E você já teve aquela experiência de que quando você está envolvido numa coisa, rapaz, como tá bom aqui, você está empolgado, você está ali se animando com as coisas, participando, envolvido, se sentindo útil e vendo resultados, tudo. A sua vontade é continuar naquele pique. Rapaz, tá bom demais, mas chega um momento que diz, pronto, parou. Vai estar tão bonzinho, mas parou, vai para casa. Deixa eu ficar, não, agora é a vez de outro. E às vezes, mas a gente se empolga com as coisas de Deus, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para a gente fazer, e a gente fica animado, mas fica fazendo, aí tipo, rapaz, tá bom demais, aí Deus, pronto, tá bom, mas Senhor, ainda falta um pedaço, não tá bom, mas Senhor, deixa eu continuar, não, a sua tarefa termina aqui, venha para cá. E é isso que acontece, amados, porque essa plantação, o roçado é de Deus. Esse prédio, essa construção também é de Deus. E quando eu falo esse prédio, amados, não exatamente essa estrutura aqui, mas eu quero fazer aquela referência lá que o Paulo diz, né, que os trabalhadores, nós somos cooperadores de um edifício, onde um planta, né, outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Então um trabalha no alicerce, aí vem outra equipe vai trabalhar ali nas primeiras bases, depois outro vai trabalhar na parte de madeira, depois outra equipe vai trabalhar na elétrica, depois outra equipe vai trabalhar na hidráulica, e nos acabamentos. Não é só um profissional que faz tudo, não. Mas quando você termina a sua tarefa, o patrão diz, pronto, tá bom, vem-se embora, vem para cá, terminou.
Mas Senhor, ainda falta. Não, aí outros vão dar continuidade. Mas você vai até aqui. E aí, amados, é assim que acontece com todos os nossos irmãos que já partiram. E a gente diz, mas rapaz, ainda tinha tanta coisa para fazer. Ainda tinha tanta coisa para viver. Pessoas nossas, amigos, allegados que partiram no Senhor. É porque eles cumpriram o seu propósito. No nosso coração, na nossa vontade, tinha pano para muito mais, não é? Mas o dono da obra, o Senhor da vida, a partir do momento que a gente entendeu que vai seguir o plano dele, aí ele é quem diz, pronto, terminou a jornada, vem-se embora para cá, vem descansar. E aí, amados, veja, cadê aqui o texto? O Salomão diz, olha, tem tempo para tudo, viu? Em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz, olha, tudo tem seu tempo. A gente é que pensa que vai se projetar muita coisa por aqui, mas na verdade tudo tem seu tempo. Ele diz, olha, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Mas, para concluir, amados, essa reflexão, veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Por mais que a vida seja boa, amados, realmente nossa perspectiva e nosso objetivo de vida não é se firmar por aqui, não. Eu sei que a gente desfruta de muita coisa boa aqui. O favor de Deus acompanha as nossas vidas. Mas, na verdade, amados, a intenção de Deus não é a gente ficar por aqui, pelo menos com esse corpo que a gente tem, não. Esse aqui não aguenta as coisas que Deus tem reservado para nós, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 18, o apóstolo Paulo diz, olha, quando morre alguém nosso, a gente sente, a gente fica triste, porque é o nosso amigo, é a nossa amiga que partiu. Mas ele diz, olha, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele diz, eu não quero, irmãos, porém, que vocês fiquem sem conhecimento a respeito dessas coisas. Porque até alguém diz, apóstolo Paulo, não vá não para Jerusalém que você vai apanhar lá. E ele disse, rapaz, eu estou pronto, não somente para sofrer, para apanhar, para levar pisa no nome de Cristo, mas eu estou pronto até para que minha vida seja tirada. E nessa parte ele diz, porque eu não quero que vocês fiquem sem ter conhecimento a respeito das pessoas que morrem. Porque elas morrem, mas eu não quero que vocês fiquem tristes como quem não tem esperança. Não é que a gente não vai ficar triste, porque a gente se entristece, sente falta, não é? E isso, mas é natural. Ninguém, assim, não é, tipo assim, não é agradável que alguém ao perder um ente querido e ali esteja chorando e alguém chega, deixa de besteira, rapaz, não chora não, tá no céu. Mas o luto, ele faz parte, ele é importante, ele tem um efeito na nossa vida, e é importante aquele choro, aquele momento ali, ele é importante, ele é saudável. Não é saudável quando a pessoa diz, eu quero ir também, quer pular, não, aí já passou não, assim não. Mas aquela dor, aquela saudade, aquele choro ali, ele é importante. Mas ele diz, olha, mas não façam como as pessoas que não têm esperança, que acham que agora acabou tudo. Meu Deus, agora qual o sentido da vida? Fulano foi-se embora. E agora o que é que vai ser de mim? O que é que eu vou fazer? Meu Deus, como vai ficar? Não se desesperem, não fiquem loucos, alucinados, assim como as pessoas que não têm esperança. Não façam isso, tá certo? Ele diz, continua. Passar 14. Porque se a gente crê que Jesus morreu e ele ressuscitou, assim também Deus, por meio de Jesus Cristo, ele vai trazer na companhia de Jesus. Jesus vem
e vai trazer na companhia dele, né, os nossos irmãos que faleceram. Olha que coisa forte, amados. O corpo está lá na sepultura. O corpo foi colocado lá na cova, no túmulo, na gaveta, ou até, seja como for. Mas o espírito da pessoa que morreu com Cristo, ela está com o Senhor. E aí haverá o dia, mas que Jesus vem. Jesus voltará a esta terra novamente, amém? Eita, como a gente está empolgado. Mas a gente vai ficar empolgado, mas vamos ficar empolgados. Ele vem, e o texto diz que quando ele vier, ele vai trazer na companhia dele todos os nossos irmãos que estão lá. Você tem um amigo seu que partiu? Ele voltará junto com Cristo. Você tem uma amiga, uma irmã que partiu, mas Jesus vem e todos os nossos irmãos vêm juntamente com ele. A gente adora a Deus de forma invisível. Jesus disse: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali com vocês. Então a gente acredita e crê que Jesus está aqui. Pode ser que esteja sentado aqui, pode ser que esteja sentado numa cadeira dessa, ou em pé. Ele está aqui. Agora onde? Não sei. Mas por que ele está? Porque ele disse que estaria. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio dele. Então a gente adora sem ver, mas os nossos irmãos que partiram já contemplam o Senhor, já estão sendo consolados pelo Senhor lá. Continua, vamos continuar o texto. E ele diz: olha, ora, eu ainda tenho falado isso para vocês por palavra do Senhor, isto é, a gente que vai estar vivo, o apóstolo Paulo, ele tinha a expectativa de estar vivo quando Jesus voltasse. Ele vivia como que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Então não era, quando é que Jesus vem? Sei lá pro fim do mundo. Ele não vivia assim. Ele vivia, pode vir a qualquer momento, pode ser hoje. Então a gente que está vivo, ele dizia, para a vinda do Senhor, a gente não vai passar na frente dos nossos irmãos, não. O corpo deles está na sepultura. Mas quando Jesus vier, ele vem com os nossos irmãos. E o corpo deles, onde quer que esteja no planeta Terra, mesmo que esteja o pó, mesmo que tenha morrido há poucos dias ou há vários anos, essas pessoas, o espírito delas vai se unir, elas vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Serão antes da gente. Pode passar. Porquanto o Senhor mesmo, ele dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ele descerá dos céus, e todas as pessoas que morrerem em Cristo, elas ressuscitarão. Mas a ressurreição ela é do corpo. A pessoa não vai ficar viva ela já está viva lá com o Senhor. O espírito está vivo em atividade com o Senhor. O corpo é que está sendo destruído pelas bactérias, está se tornando pó. Mas quem vai ressuscitar é o corpo. E uma doença, mas por mais terrível que ela tenha maltratado um organismo, naquele dia, mas aquele corpo que foi destruído por aquela enfermidade, aquele corpo ele será revestido de um poder e ele vai se formar novamente em glória. E se você teve a oportunidade de ver o seu amigo, seu parente definhando, você verá ele em glória, novo de novo. Olha que coisa maravilhosa, poderosa. O corpo ressuscita e voa, vai se encontrar com o Senhor nos ares. Vai passar. E depois a gente, os que ficarmos, nós seremos arrebatados. A gente será arrebatado. A gente vai subir juntamente com eles. Eles recebem o seu poder, o seu corpo glorificado, sobem e a gente acompanha no embalo e juntos, olha aí, se encontra com o Senhor nos ares. E o que vai acontecer? E aí nós estaremos para sempre com o Senhor.
E aí ele diz essa palavra que é o propósito dessa mensagem nessa noite. Ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Nós desejamos, amados, vida longa. E é saudável desejar isso. Mas Ele é o dono das nossas vidas. E Ele sabe que quando cumprirmos o propósito, ou cedo ou tarde, ou muito novo ou muito velho, Ele faz a chamada. Mas isso, não é o fim de tudo. E nem é o desastre, e nem é o pavor, e nem é algo, rapaz, sem explicação. É porque cumpriu o propósito. Esta talvez seja a melhor, resposta. Cumpriu a tarefa. Foi eficiente. Fez o que foi incumbido de fazer. E entrou no descanso do Senhor. E está lá aguardando os novos capítulos da história. E os novos capítulos da história, amados, é o Senhor voltando e trazendo todos aqueles que partiram para a eternidade, confiando sua vida ao Senhor. E Ele diz: e aí estaremos para sempre com o Senhor. Por mais que a vida seja boa, mas o melhor da vida ainda está por vir. Tem um novo capítulo, mas para a gente viver. Tem algo grandioso da parte de Deus que a gente vai vivenciar isso. A palavra diz que nós reinaremos com Cristo. Amém? Essa é a nossa expectativa, mas é reinar com Cristo. E aí, amados, as pessoas que ainda não têm essa esperança, porque essa boa expectativa é para aqueles que creem, para aqueles que se assustam com a morte, para aqueles que, quando passam em frente de uma funerária, se benzem, para aqueles que, olha, não toque nesse assunto, eu sei que um dia vem, mas eu não quero falar sobre isso. Se é um terror, um pânico, o que é que, sei lá, ou se alguém é daqueles que ainda diz, sei lá, Deus que se vire, Deus que me bote onde Ele achar que deve, um lugarzinho para mim, tá bom. Sabe que que Jesus veio para nos libertar de todo o pavor da morte. Ela é ameaçadora, é verdade. Mas Jesus veio para tirar o seu veneno. Jesus veio para tirar a sua ameaça. A palavra diz: ó morte, cadê tua força? Ó morte, cadê o teu ferrão? Cadê o teu aguilhão? Ela perdeu a sua força para aquele que ama e serve ao Senhor. Nosso segmento de vida é viver para mim, aqui é Cristo. E ao partir é lucro. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quero convidar o louvor e vamos adorar o Senhor. Amém? Apesar dessa mensagem ser uma mensagem reflexiva, mas o assunto da morte não é para ser penoso e nem terrível. Mas quando se fala sobre esse assunto, nosso coração deve se voltar para o Senhor. Não é olhar para o túmulo frio, não é olhar para aquele caixão, não é olhar para aquele cenário que se prepara naquele ambiente, mas é olhar, como diz a palavra, para o autor e consumador da nossa fé. Vivendo aqui, mas com a expectativa do encontro com o Senhor por toda a eternidade. E eu gostaria, não combinei nada, mas que a gente pudesse adorar o Senhor com um canto que nos traga essa segurança, essa alegria, sabe, de viver, de Cristo ser a razão da nossa vida, de sabermos que estamos guardados nele, de saber que Ele tem garantido as nossas vidas, de saber que nós viveremos aqui para contar os feitos do Senhor.
que a cada dia a gente possa moldar o nosso coração de forma que a gente vá fazendo esse ajuste de não viver para nós mesmos, de não sermos sufocados pelas paixões, de não sermos sufocados pelas preocupações da vida, mas termos em nosso coração o desejo de servir, de agradar, de adorar o Senhor, de viver aqui essa vida, mas contando os seus feitos, de celebrar o nosso aniversário, mas na presença do nosso Deus, sendo grato por cada dia que o Senhor nos permite viver nessa terra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor. E se tem alguém aqui nessa noite, um pouquinho, escuta essa frase. Se tem alguém aqui nessa noite que percebe isso, eu preciso ter segurança a respeito da eternidade. Eu hoje estou com essa idade e não sei se eu, quando morrer, se eu estou salvo. Não sei. Se isso é um problema para você, se você tem esse questionamento e você quer ter isso resolvido hoje, entregue os cuidados da sua vida a Jesus Cristo. Reconheça Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E você faz isso levantando uma de suas mãos, dizendo: olha, eu quero, a partir de hoje, eu recebo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero ter a minha eternidade garantida. Eu não sei quanto tempo viverei por essa terra, mas eu quero ter a segurança de que quando meu coração parar de bater, eu estar com o Senhor por toda a eternidade. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador? Se tiver, ser crente em Jesus Cristo, faz assim, levantando das mãos. Não volta para casa com essa dúvida. Não volta para casa com essa insegurança. Pela última vez, tem alguém? Como não percebo ninguém, eu quero convidar todos nós, amados, a adorarmos ao Senhor, cantarmos louvores, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a sua generosidade. Ele é o Deus das nossas vidas. Diga: o Senhor é o Deus das nossas vidas. Aleluia, aleluia.